E hoje no nosso bloco de economia, nós vamos receber a Marcela Calauti, formada na USP, economista-chefe do SPC Brasil. Então, assim, eu queria que você falasse pra gente algumas dicas práticas que você tem que vão facilitar um pouco para as pessoas entenderem melhor como que essa parte funciona. Cá, você sabia que 45% das pessoas tem como meta em 2018 juntar dinheiro? E quando a gente pergunta para as pessoas o que você não fez no ano passado, o que você gostaria de fazer, juntar dinheiro também aparece em primeiro lugar. Então, o mais importante é colocar esse planejamento na prática. Começar o ano olhando a sua vida financeira. Ver exatamente no que você gasta o seu dinheiro e redireciona esses gastos para coisas supérfluas para uma reserva. Faz um planejamento para o ano todo e cumpre esse planejamento à risca. Uma dica interessante para guardar dinheiro é colocar o dinheiro na poupança ou no fundo de investimento assim que você recebe o salário. Quando a gente pergunta para as pessoas por que você não guardou dinheiro ao longo de 2017, a principal resposta é porque não sobrou. Se esperar sobrar, não vai sobrar mesmo. Então, assim que cai o salário, já coloca esse dinheiro na poupança ou no fundo de investimento e aí você não cai em tentação, não gasta esse dinheiro que ia ser poupado. É, que é muito fácil cair em tentação, né, Mar? Sempre tem alguma coisa legal para comprar, né? Nossa, demais! Vamos supor que uma pessoa ela tem muito gasto e ela ainda não está ganhando, por exemplo, um estagiário, por exemplo. Ele ganha muito pouco, né? Então, realmente, deve ser um pouco mais difícil para ele poupar do que uma pessoa que ganha um pouco melhor. E quanto que ele deve separar de acordo com quem ele é, com o que ele ganha? Como que a gente faz esse cálculo aí? Existe uma regra de bolso. Todo mundo deve dividir o salário em 3 partes. 1/3 vai para as contas fixas, aluguel, telefone, água, luz, enfim. 1/3 vai para os gastos supérfluos, lazer, as compras de roupas que a gente não precisava, mas que a gente sempre gosta de comprar, enfim. E em terceiro lugar, a reserva financeira. Essa é uma regra de bolso, mas eu sei que nem todo mundo consegue fazer isso. Então, o que a pessoa precisa ver, em primeiro lugar, é quanto que ele gasta de fato nas contas fixas, o quanto que ele se compromete a guardar nessa reserva financeira, e aí, em terceiro lugar, o que sobrar, ele gasta na parte supérflua. E aí esse investidor que já tem hábito, antes de decidir em qual investimento que ele vai colocar o dinheiro, ele precisa dividir o dinheiro dele em 3 partes. Todo investimento precisa ter 3 objetivos. O primeiro é o imprevisto. A gente nunca sabe quando algum problema pode acontecer e é importante a gente ter uma reserva para isso. Em segundo lugar, existe o investimento para aposentadoria. A gente vai ficar velho e a gente quer ficar tranquilo nesse momento. E em terceiro lugar, o investimento para um sonho. É importante saber de tudo isso porque o investimento para imprevisto pode sim ficar na poupança, rende menos, mas é bem líquido, ou seja, a pessoa pode pegar aquele dinheiro no momento que quiser, mas quando a gente fala de um sonho de aposentadoria, aí sim é melhor partir para um tesouro direto, para uma previdência privada ou um CDB, principalmente de banco pequeno. Só para a gente fechar aqui, você tem alguma consideração importante? E tem algum lugar que você indica para pessoas que têm mais curiosidade de aprender sobre investimentos? Porque aqui, como é uma entrevista um pouco mais curtinha, a gente não vai entrar muito em detalhe de cada um deles. Sim. Tem vários sites que são bem interessantes. Tem o site do próprio Tesouro Direto, que tem alguns vídeos explicando os investimentos. Tem alguns youtubers que são muito bons. Tem o Me Poupe, por exemplo, que fala sobre cada tipo de investimento de uma maneira mais leve. O próprio SPC Brasil tem um site que é o Meu Bolso Feliz, que tem algumas dicas de investimento. Enfim, tem que aproveitar a internet, essa gama de informação para se aprofundar, conhecer bem os investimentos e guardar dinheiro da melhor forma. Muito obrigada, então, Má, a gente adorou. Gente, se vocês gostaram da entrevista, se querem fazer alguma pergunta, pode perguntar aqui embaixo que a gente vai responder tudo. E é lógico que eu vou pedir a ajuda da Lá para responder, né? Mega expert. E eu espero que vocês gostem, comecem a poupar pra ontem.